Que amém, hein? Amém do dia 7 de setembro. Amém. Era o microfone que estava fraco, né? Mas glória a Deus, né? Quero agradecer a presença de todos. Quantos anos, né? Mas vocês estão usando formal, né? Glória a Deus, né? Não mudam nunca, as pessoas não mudam. É que com Cristo, mas glória a Deus. Vamos orar um pouquinho. Quero te convidar a ficar de pé, no nome de Jesus. Bota aí, glórias a Deus. Sabe, queridos, hoje é dia de ceia. E a palavra de Deus diz que é nesse dia que nós relembramos que Jesus, ele morreu na cruz para nos dar, cumprir o propósito e nos dar vida eterna. Então a ceia é algo tão tremendo, tão importante na nossa vida. Porque é o momento onde nós desvaziamos, entregamos as nossas cargas. E nós reconhecemos o nosso pecado. Reconhecemos que somos pecadores e que necessitamos do perdão do Senhor. Então nós queremos, antes de entrarmos na palavra, desvaziar das nossas falhas, dos nossos pecados e colocar diante do Senhor, para a glória dele. Amém? Começa a orar. Pai, glórias te damos, Senhor. Glórias te damos, Senhor. Meu Deus, quero juntamente com a igreja do Senhor, Pai, juntamente com a tua igreja, confessar os nossos pecados, Pai. Confessar as nossas falhas, Pai. Dizer ao Senhor, Pai, que até aqui nos trouxe o Senhor, Pai. E que nós queremos desvaziar de nós, Pai. Meu Deus, desvaziar do homem, da mulher, do ser que somos, Pai. E te dizer, Senhor, que nós reconhecemos, Pai. Meu Deus, que somos tão limitados, Pai. Que somos tão necessitados, Pai. E por isso nessa noite abrimos o nosso coração para o Senhor, Pai. Reconhecendo, Senhor, o Deus que o Senhor é, Pai. O Deus que morreu na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, Pai. E lá na cruz do Calvário conquistou para nós, Pai, o perdão dos nossos pecados, Pai. Nos perdoou, levando sobre o madeiro, Senhor, todas as nossas falhas, Pai. Todo o nosso pecado, Senhor. Por isso queremos te pedir nessa noite, nos perdoa, Pai. Perdoa a minha casa, perdoa a minha família, perdoa os meus filhos, perdoa os meus amigos, perdoa os meus colegas, perdoa como homem, perdoa-nos como mulher, perdoa-nos como filhos, perdoa, Senhor, nós como casais, Pai. Tantas discórdias, tantas vezes brigas, meu Deus, quantos desentendimentos, Senhor. Quantas vezes reclamamos, perdão, Senhor. Quantas vezes murmuramos, perdão, Senhor. Quantas vezes falhamos contra o outro, perdão, Senhor. Quantas vezes falhamos até com os animais, perdão, Senhor. Te pedimos nessa noite, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Eu quero que você fale com o Senhor nessa noite. Aleluia. Fale com o Senhor. Isso. Abre o teu coração. Reconheça o Senhor em tudo. Chore para Ele. Entrega o teu fardo para Ele. Quantas vezes nessa semana você até chorou? Quantas vezes nessa semana você até reclamou? Quantas vezes nessa semana você talvez pensou que Deus
não estava contigo por causa daquela luta, mas Ele é contigo. Ele está sempre ao teu lado. Ele guerreia as tuas batalhas. Ele te livrou no momento mais difícil. Te livrou da morte. Te livrou do perigo. Te deu sabedoria para aquela prova. Te deu conhecimento para tomar aquela decisão. Porque Ele é Deus. E Ele está aqui nessa noite para concluir com chave de ouro, te alimentando com pão e suco. Glórias a Deus. Sejam perdoados. Sejamos perdoados para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Sente. Quero compartilhar com você uma palavra. Sabe, queridos, hoje não estava no protocolo, mas da madrugada para cá, eu me acordei com os meus batimentos 125, 130, 140. E foi aquela luta o dia inteiro. E eu estava agora conferindo aqui. Está normal. A casa do Pai tem um milagre. Na casa do Pai acontecem milagres. Quem teve uma dificuldade essa semana? Pode levantar a tua mão. Eu tive uma dificuldade essa semana. Quem essa semana foi uma semana talvez difícil? Difícil. Quem essa semana passou por uma opressão espiritual? Não sabia do que, mas algo não está legal. Sabe, o inimigo tem se lançado contra as nossas vidas. Porque é o trabalho dele. É o trabalho do diabo. De se levantar contra os filhos de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus em breve voltará para buscar um povo. Um povo que talvez passou a maioria do seu tempo em guerra, em luta contra os principados e potestades dominadores desse mundo tenebroso. Mas eu quero te dizer uma coisa. Há uma promessa para a tua vida. De estar com o Senhor. Queridos, eu estava, desde a semana passada, meditando em um texto. E quando eu dizer para você o tema, você já vai imaginar o qual. Mergulhando com Naamã. Quantas vezes nós precisamos mergulhar em Cristo? Quantas vezes nós precisamos mergulhar na palavra? Quantas vezes nós precisamos mergulhar em tudo que vem de Deus? Porque no natural a gente não suporta. Não existe entre nós aquele que suporta tudo. Está difícil. Mas com Cristo ao teu lado, você é mais que vencedor. Abra comigo 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. E exatamente eu vou falar de alguém
alguém que Deus usava, alguém, assim como você, que Deus usa. Mas assim como Naamã, eu e você, temos as nossas batalhas, nossas lutas interiores. A nossa vida é uma história escrita todo dia, sabia? Nós escrevemos uma história da nossa vida, todo dia é uma página. E essa história nossa está sendo escrita muitas vezes com lágrimas, muitas vezes com alegrias, mas muitas vezes com choro, ressentimentos tão difíceis. Parece que o dia não acaba nunca. Mas diz que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã virá a alegria do Senhor. Vamos ler. Naamã, está aqui, NTLH, beleza. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército da Síria. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. Num dos seus ataques contra Israel, os assírios haviam levado uma prisioneira, uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria de sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial, eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus ou que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga. O profeta Eliseu soube de que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o Senhor está se preocupando, tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria curado, completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios de Abaná e Farpá em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso, o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir e se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão, mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ele ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia, como a de uma criança. Glória a Deus. Naamã, a história de Naamã é uma história de um homem
de sucesso, longe de qualquer imaginação de pessoas que ele possuísse uma doença de pele. Então, longe de qualquer imaginação, muitas vezes, são o que eu ou você temos de situações. Longe de qualquer imaginação, quando nós olhamos para as pessoas, pelo menos olhando para você aqui, que carinhas lindas, dê um sorriso, não tem problemas nenhum, né? São todos livres de qualquer situações que venham desagradar, não é verdade? Não, eu não consigo nem imaginar quais são os seus problemas, as suas lutas, os seus desafios, nem imagino. E assim também você não imagina as nossas lutas e desafios diante de uma obra de Deus, chamado para fazer a obra de Deus. As lutas que temos não são lutas talvez físicas, talvez não nos falte nada, mas a opressão espiritual sobre as nossas vidas são pressões para que sejamos, não consigamos ir em frente, não consigamos ficar firmes e vacilamos. Mas glórias a Deus, porque o Senhor sempre intercede, o Espírito Santo intercede por mim e por você. Aleluia! Então, assemelha-se a qualquer um de nós, né? A lepra de Naamã foi surpreendida. Aquela menina a qual ele nem imaginava, e que em uma dessas conquistas em Israel, ele leva alguns escravos e uma menina é levada junto. E é tão interessante que talvez Naamã nunca imaginaria que a sua vida teria um resultado final, a sua vida teria uma mudança tremenda, naquilo talvez que ele queria há muitos anos, procurado médico, tentado se curar, mas estava na palavra, na fé de uma criança. Nós muitas vezes pensamos: Senhor, faz um milagre na minha vida, Senhor, eu preciso disso, e o Senhor, Ele opera nos pequenos detalhes. É nos pequenos detalhes que Deus opera na nossa vida. Sabe? Muitas vezes nós esperamos coisas grandes, mas é nos pequenos detalhes que o Senhor está cuidando de mim e de ti. É nos pequenos detalhes que Ele está ali ao teu lado, para te segurar, para te levantar, para te colocar de pé. Quantas vezes a gente nos levantamos de manhã, não sabemos nem o que vamos fazer, mas é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que se mostra e se revela e dizer: eu te dou mais um dia, e esse dia será dia de vitória na tua vida. Por isso que nós sempre dizemos: viver um dia de cada vez, não tem coisa melhor. Saber que hoje foi o Senhor que fez para mim, e que o amanhã pertence a Ele fazer um novo dia. Naamã vai ao encontro. Aquela menina então revela o segredo de Naamã e conta para sua esposa, para sua senhora: olha, se o meu patrão fosse até o profeta de Israel, e ela não titubeia, ela diz: ele seria curado. Se ele fosse, ele seria curado. Olha a fé daquela criança. E coisa tremenda que Naamã, ele acata. Sabe, gente, eu passei há poucos dias, eu estava ainda caminhando, indo para Gravataí, passei por uma criança e fiz para ela assim, e ela disse para mim: Deus te abençoe, tio. Eu ganhei o dia, porque
porque saiu da boca de uma criança. Quando essa menina diz para sua esposa, para a esposa de Naamã, Naamã acata. Mas a visão, o entendimento de Naamã era uma. Naamã acata. E ele vai ao encontro do seu propósito. Qual é o propósito de Naamã? É ser curado. Qual é o nosso propósito hoje aqui, nas nossas vidas? É de vivermos a nossa vida aqui, abençoada. E quando terminar, nós sejamos recebidos na glória. Esse é o nosso propósito. Não adianta correr atrás de dinheiro, não adianta correr atrás de riqueza, não adianta correr atrás de nada. Nós precisamos correr atrás daquele que era e é e sempre será o nosso ponto forte, o nosso Senhor. Naamã vai ao encontro do propósito de ser curado. Ele vai ao encontro daquele propósito. Vou procurar a cura, eu vou atrás dessa cura. Ele vai. O profeta Eliseu o encaminha a um processo. O profeta Eliseu encaminha um processo que Naamã vai passar pelo processo para alcançar o propósito. E aqui é um detalhe. Para você chegar no propósito, eu e você precisamos passar pelo processo. Ninguém chega ao propósito se não passar pelos processos. A nossa história é um processo de vida. É viver um dia de cada vez. O propósito da nossa vida é viver um dia de cada vez, superando a cada dia, vivendo a cada dia um processo e sempre voltado para o Senhor, porque nele está o propósito. O mais difícil do ser humano é aguentar os processos. Muitos desistem dos processos. Não, eu quero é Deus, mas eu não quero o processo. E ninguém chega ao propósito se não passar pelo processo. Mergulhar, qual era o processo? Mergulhar ou se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Esse era o propósito. Para chegar ao propósito é preciso passar pelo processo da vida. Nossa vida é um processo. É trabalhar, é correr atrás, é vencer cada mês, não pode desistir. Não podemos desistir, não podemos fracassar, não podemos murmurar, não podemos olhar para trás, é olhar para frente, para o autor e consumador da nossa fé. Não podemos desanimar, nós temos que andar firme. A vida de Naamã nos traz uma lição enorme, quando ele vai ao Rio Jordão, e ele mergulha, ou se lava 7 vezes naquele rio. E ele é curado. Ele é curado. Eu estou lendo o livro da Joyce Meyer pela segunda vez. E esse é o livro, aquele que é o campo de batalha à nossa mente. E tudo começa exatamente na nossa cabeça. Nós precisamos nos fixar. E ela até menciona o Provérbios capítulo 23, 7, que a nossa mente trava batalhas, e aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente se torna a ser. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente maquina, aquilo que nós somos. Mas é necessário que nós entregamos a nossa mente para Cristo, e que deixamos que Cristo dirija a nossa mente, porque é Ele que sabe tudo de nós. Ele sabe tudo de nós. E eu pensando nesse capítulo de Naamã, e pensando nos processos da nossa vida,
que os 7 mergulhos que Naamã teve que dar, cada mergulho representa um processo da nossa vida. O primeiro mergulho aqui representa para Naamã se humilhar diante de Deus. Queridos, é necessário que o processo da nossa vida para a cura dos nossos problemas começa quando nós nos humilhamos para Cristo. Quantos de nós não dávamos bola para as coisas de Deus? Quantos de nós não conseguíamos ver como vemos hoje? Mas houve um processo, começou a haver um processo, em primeiro lugar, me humilhar para Deus. Eu preciso do Senhor, desde quando me levanto até eu me deitar. Eu preciso que o Senhor me ajude na família. Eu preciso que o Senhor me ajude no casamento. Eu preciso que o Senhor me ajude no meu trabalho. Eu preciso que o Senhor me ajude na escola. Por aonde eu vou, eu preciso que o Senhor me ajude. Provérbios capítulo 15, verso 33. Provérbios 15, 33. Quem teme ao Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. A humildade procede a conquista. A humildade procede a bênção. O orgulhoso, ele até conquista, mas assim como ele conquista, ele também perde. Estava assistindo essa semana uma mensagem, até coloquei no grupo lá, sobre o processo do homem quando caiu no pecado. Ele se tornou pecador, orgulhoso, prepotente, arrogante. Tudo na vida do ser humano sem Deus está errado. E o pregador no final ele traz para a igreja, traz para a raça humana. Só existe uma solução para se viver bem, é quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. A única solução da humanidade. Vai entrar governo e sair governo, vai mudar a política, vai mudar isso, vai mudar aquilo, vai mudar pensamentos, mas nada vai mudar se não aceitarmos a Cristo e não entregarmos a nossa vida para Ele e vivermos para Ele. Porque o ser humano, ele é perdidamente corrupto. E esse pregador fala da corrupção na política, corrupção no trabalho, corrupção na família, corrupção na igreja. Em várias áreas, em todas as áreas do ser humano, ele se corrompe. E a única forma de vivermos uma vida de vitória e guardada e protegida é em Cristo Jesus. É quando nós nos rendemos. O primeiro processo então de mergulho de Naamã foi se humilhar. Para Naamã foi algo muito grande. Ele agora, como um homem de sucesso, um general de guerra, agora ele vai ter que ir lá no Rio Jordão. No seu país tinha rios lindos e maravilhosos, limpos, mas ele vai ter que ir lá no Rio Jordão e mergulhar naquele rio. Quantos de nós pensamos, mas eu preciso ir na igreja para receber a minha bênção, eu preciso ler a Bíblia para poder ser abençoado? Precisa. Nós não alcançamos nada se nós não entregarmos a nossa vida a essa palavra. Ela é tudo que você tem.
Você tem a sua Bíblia aí? Hoje nós temos em qualquer lugar, no celular, a Bíblia, nós temos ela. Ela é a nossa referência. Ela é vida. Ela é a nossa permissão para entrarmos na eternidade. É necessário que o ser humano se humilhe para ela, porque a humildade para ela exalta o homem. Tiago, Tiago 4,7 diz: temei a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Temer a Deus, resistir ao diabo, humilhar-se para Deus, nos humilhar na presença do Senhor. Nós precisamos cada vez mais confiar em Deus. Salmo 123:1: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Estou vendo cantoras aí. Que bênção! Glória a Deus! Você confia no Senhor? Esse amém é de que confia a metade. Tem alguém aqui que confia no Senhor? Glórias a Deus, confiamos no Senhor. Esse é o primeiro processo, é nos humilhar para Deus e dizer: Senhor, eu te preciso, Senhor, até quando estamos dormindo. E a Bíblia diz que Ele dá os seus quando eles não podem dormir aqui, só em casa. O segundo processo que Naamã fez e que é necessário na nossa vida é um processo para chegar ao propósito de Deus. Naamã conseguiu dele, mas é necessário que eu consiga passar por esse processo. Quem aqui não gostava de crente? Eu não gostava de crente. E na minha época, assim, crente é aleluia, pau na cuia. Eu tocava pedra na igreja. Alguém tocou pedra na igreja? Não, santinhos. Só eu, né? E olha o que ele fez comigo. Alguém, alguma vez antes de converter, falava dos crentes? Bem pouquinha gente. Quando batia lá no seu portão com um folhetinho: não atende, diz que eu não estou. Não está em casa. Ela dizia: minha filha disse que a mamãe não está em casa. Olha, a mamãe disse que ela não está em casa. Então, segundo processo do mergulho é obedecer os profetas, obedecer a palavra. Primeiro processo para chegarmos ao propósito é vir para a palavra. Quantos de nós tinha Bíblia em casa? Eu tive Bíblia desde pequeno em casa, mas tive 19 anos desviado. A Bíblia fechadinha lá dentro de casa, lá, criando pó. A um ponto, um dia minha mãe dizia: tira essa Bíblia daí, guarda lá, ela está envelhecida, deixava no lugar onde é que pegava sol. Mas muitas vezes a gente chega em lugares, a Bíblia está aberta. Há um tempo atrás cheguei numa loja, tinha uma Bíblia aberta, estava no Salmo 91. Eu perguntei para a menina do caixa: o que é aquele livro ali? O senhor não conhece? Me fala. É uma Bíblia. O que tem nela? A palavra de Deus. E o que está? E ela está aberta lá, está aberta aonde? Não sei. Como é que tu sabe que é Bíblia se tu não sabe o que está escrito dentro dela? Eu disse para ela: tu gosta de amuleto, né? Porque Bíblia aberta é amuleto. Agora, quando ela está aberta dentro do teu coração, ela é a palavra de Deus mesmo. Então, muitas vezes nós temos esses conceitos, mas não obedecemos. Sabemos que é a palavra de Deus, mas não vivemos. A Bíblia diz: não sede só ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. O processo para chegar ao propósito é praticá-la, é viver a palavra.
é colocar em prática na nossa vida. Muitas vezes a gente quer colocar em prática do outro. A Débora tem que viver com a palavra. Ô Débora, mas eu vivo. Vemos o cisco no olho do outro, mas não vê a trave. Eu preciso viver a palavra. Você precisa viver a palavra, porque ela é a que vai te levar para o céu. Essa palavra é a que vai te levar para o céu, para a presença do Pai. 1 Samuel diz, 1 Samuel 15, 22. Melhor é obedecer do que sacrificar. Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. Melhor é obediência do que sacrificar. Quantos de nós, a gente dizima, a gente vem à igreja, a gente faz tudo, mas não lemos a Bíblia. Só a minha Bíblia ou a sua Bíblia muitas vezes vai ser aberta só quando vem na igreja. Eu me lembro, olha, eu vou na igreja, preciso, onde é que está minha Bíblia? Pede para a esposa, para o filho, para a filha, onde é que está minha Bíblia? É a única vez que nós vamos abrir a Bíblia e lê-la. É necessário nós alimentarmos da palavra de Deus. Esse é o processo. O processo é ler a palavra de Deus. Atos capítulo 5, verso 29. Atos 5, 29. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Quando os apóstolos foram indagados a quem obedecer, o que os religiosos queriam que eles fizessem, eles colocaram a sua vida a morrer do que deixar de obedecer a Deus. A quem nós obedecemos? Terceiro processo é o processo de crer no Senhor dos milagres. Você crê que Jesus faz milagres? Você crê que Jesus vai operar na sua vida e essa situação, ou esse problema, ou aquilo que você está pedindo, vai acontecer um milagre? Creio. É preciso crer no Senhor. É preciso crer que o Senhor é o Deus de milagres. João 12, 44. É necessário que nós cremos que Jesus, Ele está cuidando do meu milagre. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão, mas se morrer, dará muitos frutos ou muito trigo. É necessário que nós creamos no milagre de Deus e viver esse milagre, profetizando na nossa própria vida. Deus vai operar maravilhas na minha vida. Muitas vezes nós cremos que Deus está fazendo um milagre na vida do fulano, do ciclano, do irmão, do outro, mas parece que na minha vida não acontece, porque eu não consigo acreditar que Deus vai fazer um milagre na minha vida. Eu creio em todos, mas quando se torna para mim, eu sou um incrédulo. E Deus não quer que você seja incrédulo, porque o milagre na tua vida vai ser testemunho para outros. Quarto processo para chegar ao propósito com Deus é confiar e entregar a tua vida a Cristo. Sabe, queridos, hoje viver a vida evangélica, o gospel, já não se fala muito de crente hoje, se fala de evangélicos. Porque hoje se tornou uma moda. Hoje se tornou uma moda,
hoje o evangelho ele é pouco falado no pecado. Os pregadores hoje, e me incluo nisso, muitas vezes nós passamos a mão, não falamos do pecado. Nós só trazemos a forma onde que Deus quer te abençoar, e que Deus tem todas as bênçãos para você, mas esquecemos de falar que para chegar na bênção eu preciso ter renúncia. Eu preciso renunciar. Deus não é o meu empregado. Eu preciso renunciar quem eu sou, diminuir para Cristo crescer na minha vida e operar sinais, prodígios e maravilhas. A nossa vida é necessário que nós a entregamos a Cristo. Esse é um processo de entrega. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Ele toma a nossa vida. Ele começa a um processo, né, de trabalho, de mover a nossa vida, tirando as arestas, né? Tirando as coisas ruins, através do Espírito Santo, começa através do Espírito Santo nos confrontar, e o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, e nós vamos sendo transformados, e os milagres vão acontecendo, o processo vai andando, e eu começo a melhorar nos pensamentos, na fala, na visão, tudo começa a melhorar na minha casa, começa a melhorar no meu trabalho, começa um processo de melhoria, e aí nós abrimos os nossos olhos e dizemos: ufa! Mas só tem um caminho, quando nós deixamos Deus entrar dentro desta casa. Jesus precisa entrar dentro da tua casa. A tua única diferença, nós não somos diferentes de ninguém do mundo. Nós temos uma cabeça, um tronco, membros, ouvimos, falamos, conversamos, andamos com pessoas, aprendemos, somos instruídos, mas o que faz a diferença na minha vida é Jesus. O que faz a diferença na tua vida é Jesus. O que faz a diferença na tua casa é Jesus. O que faz a diferença na tua família é Jesus. E Ele precisa estar entronizado, está no centro da tua família. Quando nós colocamos Jesus no centro da nossa família, não nos falta nada. Não nos falta nada. O Salmo 123:1 que nós cantamos, né? Salmos 37:5 diz: entrega teu caminho, Senhor, confia nele, e o mais, Ele, o que tu está precisando? Ele vai fazer o que você nem está pedindo, nem imagina. Ele tem o melhor para ti. Ele tem o melhor para a tua casa. Ele tem o melhor para a tua família. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e Ele o ajuda. Precisa de ajuda? Quantos aqui precisam de ajuda nessa noite? Eu preciso de ajuda. Eu preciso. Quinto processo para chegar ao propósito. Quinto processo, e Naamã conseguiu chegar: congregue onde o Senhor te mandar. Nós precisamos estar aonde Deus quer que eu esteja. Eu estava numa reunião de pastores há muito tempo atrás, muitos anos, e a abertura da mensagem foi: por que você nasceu na cidade que você nasceu? Por que você nasceu na família que você nasceu? Foi porque ali Deus tinha e tem um propósito na tua vida. Sabe, Naamã poderia ter se dizado: não vou mergulhar no Rio Jordão. Ele poderia ter desobedecido, mas ele acatou, e ele foi e mergulhou. Sabe,
Nós precisamos ter até um ditado, né? Muitas vezes a gente erra porque está no lugar errado, numa hora errada. Mas quando você está em Cristo, você está no lugar certo, em todas as horas certas. Estar aonde Deus quer que você esteja. Deus não quer que eu fique pulando de galho em galho. Deus quer, eu te quero aqui. E Ele bota nós ali. E ali nós vamos produzir frutos. Se ficar movendo com a planta, né, com a laranjeira, planta um pé de árvore frutífero, se você ficar mexendo com ele, não vai dar fruto. Mas se Deus diz planta aqui, você é plantado ali, e é cuidado, regado, vai dar muitos frutos. Naamã, ele foi, é lá? Então eu vou para lá. E ele foi. E ali ele foi curado. Sabe? É assim que Deus age. É assim que Deus faz. Fazer a parte do corpo de Cristo. Sabe, a partir de 2019, por causa do Covid, muita gente se desviaram dos caminhos do Senhor. Muita gente. A gente tem pesquisas aí que milhares e milhares de pessoas nunca mais voltaram para a igreja. E milhares de pessoas estão assistindo os cultos em casa porque diz: eu não preciso ir na igreja. Eu assisto o culto online. E por aqui eu tomo a ceia, por aqui eu dou o dízimo, e por aqui eu participo, sou membro da igreja lá de tal lugar. Mas o Senhor quer que nós façamos parte do corpo. E dentro do corpo, participando do corpo. Porque o que é mais importante do corpo é essa comunhão que nós temos aqui. Olha para o lado aí. Olha para trás. Isso aqui que faz igreja. Isso aqui é igreja. E você vai dizer: a igreja é perfeita? Não. Família é perfeita? Não. De vez em quando uns dão uma alfinetada no outro, né? Mas acaba o dia depois: amor. Oi, filhinha. Oi, filhinho do papai. Oi, filhinha da mamãe. E acaba tudo em pizza. Assim é a igreja. Nós temos que aprender a viver como irmãos. Irmãos brigam. Irmãos brigam. Não, eu nunca briguei com meu irmão. Vai dizer que eu não tinha irmão? Tenho. Eu tinha 15 anos quando ele nasceu. Aí eu não tinha como brigar com ele, porque se eu brigava com ele, apanhava da mãe. Não bate no guri, não bate no bebê. Mas irmãos brigam. Agora, porque brigam, deixam de ser irmão? Deixam? Não. Não deixa de ser irmão. Mas aí o pai chega, libera perdão. Aí pede perdão. Olha com os olhos atravessados, mas acerta. Aí quando fica tudo moço, casam. Que saudade da minha irmã. Ai, que saudade do meu irmão. Pai, viviam em pé de guerra. Alguém já viveu isso? Aqui, ó. 8 irmãos. Um deu um garfado na cara do outro. De vez em quando ela volta aquele tempo, né? Eu nunca aprendi a dividir. A minha mãe botava o meu prato aqui: tudo é teu, meu filho. E eu comia tudo. Aí serve a mesa lá em casa, eu boto tudo dentro do meu prato. E eu, é verdade, tem que compartilhar. Gente, nós somos assim. E é uma família. Deus criou uma família. E a igreja é uma família. A igreja é uma família. Eu preciso de ti.
E você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Porque nós somos uma família. Quando a pastora abriu o culto, diz: família luterana, paz de Cristo. Somos uma família. Muitas vezes a gente não está legal. Nem sempre vamos estar bem. Mas nós somos uma família, não te esquece. E essa família toda se torna uma grande família de irmãos que vão todos morar no céu. Que legal, né? Depois de ter rasgado o pano, quebrado o prato, se quebrar, se arrebentar, ainda vão morar no céu. Glória a Deus. Junto com Cristo, o Senhor vai olhar. E aí, como é que estão os teus irmãos lá? Não sei se ele veio para cá. Cadê ele? Aí chega lá, um com uma mancha aqui, outro com um olho desse tamanhão assim. Aí o Senhor passa a mão, cura todo mundo. Esquece agora, está tudo perdoado. Agora tu é uma nova família. Agora a família celestial. Queridos, sexto processo é o processo da perseverança. Tem mulheres perseverantes aqui? Cadê? Aquelas que não rói a corda. Mulheres perseverantes, aquelas que pode cair chuva, pedra, granizo, pode chover tudo, eu estou firme. Tem homens perseverantes aqui. Cadê? Pelo amor de Deus, se apitem aí. Perca os cabelos, mas permanecem firmes. Aqui estou vendo um perseverante aqui. Um jovem ali, perseverante ali. Uma vez perguntaram: o que é ser perseverante? Bom, a primeira perseverança nossa é em casa. Suportar a esposa ou suportar o esposo. Que mulheres perseverantes, né? Tem mulher perseverante aqui que perseveram? Agora homens, tem homem perseverante aqui? Como tem, gente? Fala, Carlos. O Carlos, ele é o atrasado, né? Perseverança. Tem filhos perseverantes aqui? Tem filhos perseverantes? Samuel, tu é perseverante? Débora, tu é perseverante? Coisa linda, né? Tem pais perseverantes com os filhos aqui? Que perseverança! Hoje mesmo eu tinha que viver isso. Família sim. Ainda bem que eu já casei as duas. Ufa! Perseverança. O quinto processo para chegar no propósito tem que ter perseverança na oração, nos cultos, na leitura da palavra de Deus e na presença de Deus. Tem que ter perseverança. Sabe, o mundo, ele corrobora para te roubar todo o tempo que tu poderia ter com Deus. Muitas vezes nós vivemos 24 horas trabalhando, não achamos um minuto para estar na presença de Deus. E toda a nossa vida, ela precisa ter tempo para estarmos na presença de Deus. As maiores dificuldades pastorais hoje é que os pastores cresceram tanto os seus ministérios, que hoje eles vivem viajando pelo mundo inteiro, pregando aqui, ali, colar, e não tem tempo para buscar a presença de Deus. Sabe como é que eles formam a palavra? Busco no Google. Pregações prontas ali pregam, porque eles não têm tempo de sentar com Deus, ouvir Deus. Não é o nosso caso aqui? Dos seus trabalhos, das suas funções? Qual o tempo que você tem livre para chegar na presença de Deus, te ajoelhar, botar um louvorzinho baixinho, só tu, dentro do teu quarto, dentro do teu cômodo, e dizer: eis-me aqui, Pai,
eis-me aqui. E ficar ali, esperando para que o Senhor se manifeste. Quem é que tem esse tempo? E muitas vezes até fazemos isso, mas a nossa cabeça está nas contas, está nas responsabilidades. Aonde está o fulano, aonde está o ciclano, o que eu tenho que pagar, o que eu tenho isso. Por isso que é difícil o processo para chegarmos no propósito. E sétimo processo para chegarmos no propósito é fazer a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. E nós sabemos já de cor. Romanos 12, 1. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se esforçam completamente a Deus. Que vocês se ofereçam completamente a Deus, com um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Capítulo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. E perfeita, agradável a Deus. Deus quer que nós venhamos a viver a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Quando Naamã, ele mergulhou e 7 mergulhos, diz que ele levantou totalmente curado. Nós estamos aqui diante da ceia hoje. Estamos diante daquilo que nós já conhecemos há muitos anos. O processo da vida tem como objetivo levarmos a um propósito eterno. Tudo isso que nós falamos, tudo isso é um processo da nossa vida. Processo de humildade, obediência à palavra de Deus, crer no Senhor dos milagres, confiar e entregar a vida a Cristo, congregar, fazer parte da igreja do Senhor, perseverança e fazer a vontade de Deus. São 7 processos que nós chegaremos ao propósito que Deus tem de nos salvar. E por isso nós podemos chegar na ceia nessa noite e recebermos, sentarmos à mesa e receber do Senhor o que Ele tem para cada um de nós. Por isso eu quero te chamar bem-vindo nessa noite, a ceia do Senhor. Venha para a ceia, completamente mergulhado na sua presença, sabendo que o Senhor, Ele opera, Ele tem o propósito na sua vida de te fazer uma pessoa abençoada. Quero te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus. Isso. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Pode deixar ainda. Quero te convidar a ouvir esse louvor e pensar na sua vida, no processo da sua vida hoje, como você está. Ouça esse louvor. Aleluia, Pai. Te damos graças, Senhor. Te damos graças por tudo, Senhor. Aleluia, Pai. Ensina-nos a chegar à Tua presença, Pai. Ensina-nos, Pai, a obedecer todo o processo, Senhor. Aleluia.
as águas do rio, então subirei como na mão curando. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão no teu poder. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser como na mão no Purifica, Senhor. Aleluia, Pai. Purifica-nos, Pai. Quebra todo orgulho, Senhor. Faz-nos descer, Senhor. Oh, Deus. Glória, glória, glórias a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero te convidar. Quero convidar o casal que vai estar nos ajudando na ceia, para a glória do Senhor. Sente, por favor, um pouquinho. Glórias a Ti, Senhor. Oh, Deus. Pai querido, abençoe esses alimentos, Pai. Abençoe que eles, meu Deus, sejam santificados pelo Senhor, Pai. Para que venham produzir, Senhor, nossa vida, Pai. Alimentar-nos e produzir em nossa vida, Senhor. Meu Deus, bênçãos tremendas em o nome de Jesus, Pai. Para a glória e louvor do Seu nome, o nome de Jesus. Amém? Quero convidar você, venha, sai do seu lugar. Venha em nome de Jesus. Vem ceiar, o Mestre chama. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá,
vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar. Obrigado, Mas Deus. Jesus os Obrigado, mandou outra vez partir. Obrigado, Senhor. Ao tornar a praia, então, vem no Obrigado, fogo Senhor. peixe e pão. E Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo assim tu te pode saciar. Poucos pães Multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. A palavra de Deus diz, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado, entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Ó Pai, que nós recebamos este pão, Senhor, como corpo do Senhor. Que recebemos, Pai, pelo sacrifício do Senhor lá na cruz do Calvário. E que nos deu, Senhor, força para viver, Senhor, meu Deus, nesta vida, alimentado, Senhor, em o nome de Jesus. Pode comer. Noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, Lá no céu irá cear em santa luz. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, faço isso em memória de mim. Pai querido, esse suco representa o teu sangue, Senhor, que foi derramado sobre as nossas vidas para a remissão do nosso pecado. Por isso, Senhor, com teu sangue faça alva as nossas vestiduras, Pai. Nos perdoa, nos purifica, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para a glória e louvor do teu nome. Pode beber. Aleluia, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado por esta ceia. Obrigado por poder cear, fazer parte da tua igreja, fazer parte da tua família, fazer parte, Senhor, do corpo de Cristo, Pai. Por isso, Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar por toda essa oportunidade, Pai, que faz parte da tua igreja, em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queridos, nós temos o canal da igreja CLR Canoas. Entrem lá no nosso canal e se inscrevam, quem ainda não é inscrito, e assistam lá os nossos cultos, as nossas chamadas para o culto. Participe lá em o nome de Jesus. Amém?
Quem já se inscreveu, glória a Deus. Quem ainda não se inscreveu, entre lá e se inscreva. Vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? E também vai orando já pelo dia 15 de novembro, o Encontro das Mulheres. E no dia 27 de setembro agora, o que vai acontecer aqui? Homens, estão convidados, dia 27, homens convidados, está conosco aqui, viu só, como é que é, Carlos? Olha, o culto dos homens de Deus, né? Homens de graça de Deus, né? Amém? Bons maridos, bons irmãos, bons filhos de Deus, tudo isso em nome de Jesus, tá? Teremos louvor, teremos uma palavra, vai ser bênção. 27, não marca nada, tá? Então, e os homens, é o convite de trazer algo de salgadinho aí, trazer um refrigerante, tá? Para nós termos uma comunhão no final, assim como as mulheres também. Mas eu quero ganhar dessa vez das mulheres. Homens, 100 homens no mínimo. 100 vai dizer que é nada, né? Então 101. Sair na frente dele, né? Amém? Glória a Deus. E se prepare, criançada, para o dia 11 de outubro. Bate aí. 11 de outubro, lá atrás, lá. Ali. Isso, o nosso dia, tá? Beleza, vai olhar, mas como, né? Amém? Glórias a Deus. Pai querido, abençoa o teu povo agora, Pai. Leva-nos de volta para casa, guardado, livre de todo mal, todo acidente, todo assalto, Senhor. Guarda o teu povo, lava com o sangue do Senhor, Pai. Meu Deus, e dê uma semana abençoada, Senhor. Uma semana de bênção na casa, no trabalho, por onde forem, Pai. Sejam bênçãos ali, em nome de Jesus. Amém. Abraço no mínimo 100 pessoas cada um e depois pode ir embora. Profetizando, Deus é de milagres.